Vamos lá, senhores. Agora nós temos é, tipo de predicado, mas antes, oração sem sujeito. Oração sem sujeito, o nome já diz, ele não tem sujeito. Existem situações em que a oração é sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu no Rio de Janeiro, choveu muito, choveu hoje, choveu cedo, choveu a cântaros, trovejou em toda a cidade. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, não tem pessoa. Eu não digo eu chovo, tu choves. Então, eles são oração sem sujeito. Verbo haver indicando existir, sinônimo de existir. Há pessoas em casa. Lembra de concordância? Ele vem sempre no singular quando é impessoal, porque ele indica existir. Então, se ele é impessoal, há pessoas em casa, ele não tem sujeito. Oração sem sujeito. Verbo ter, fazer e haver, indicando tempo decorrido. Faz 3 dias que eu não o vejo. Né? Pergunta ao verbo o que faz 3 dias que não o vejo, né? Não faz sentido. Né? Quem faz 3 dias não faz sentido. Verbo impessoal de novo, porque indica tempo decorrido, tempo que passou. Ter, haver e fazer. Né? Oração sem sujeito. Ok? Dicas. Existir tem sujeito. Homens existem para sobreviver. Quem existe para sobreviver? Homens. Sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Mas o verbo existir tem sujeito. Se eu digo, a sua voz trovejava aos 4 cantos, quem trovejava aos 4 cantos? A sua voz, porque não é fenômeno da natureza. É um fenômeno da natureza no sentido figurado. Falava alto, berrava. Ok? Predicado. Eu tenho 3 tipos de predicado. Predicado é o que se declara do sujeito. Ela está sozinha. Quem está sozinha? Ela. Está sozinha, predicado. Então, vamos lá. Eu tenho predicado verbal, nominal e verbo nominal. Existem verbos chamados significativos. Eles indicam ação. Correr, beijar, amar, dormir, morrer, parar são verbos que indicam atos. São os verbos significativos. Quando eu tiver um verbo significativo, tá? E a palavra seguinte estiver relacionada a ele, então eu tenho um predicado verbal. O homem corria pela montanha. Pela montanha tem uma ligação mais forte com o verbo correr. É um verbo significativo, predicado verbal. Indicação, predicado verbal. Agora vamos lá. Ele parece doente. Doente é uma característica dada ao sujeito. Ele parece, liga esse doente ao sujeito. Então é um verbo de ligação que liga, indicando um estado ou uma emoção, né, do sujeito ao sujeito. Ela permanecia feliz. Então, feliz, qualidade dela, permanecia, verbo de ligação. Quando eu tiver verbo de ligação, característica do sujeito, eu tenho predicado nominal. E quando eu tiver um verbo significativo com uma qualidade do sujeito, eu juntei predicado verbal com nominal, predicado verbo nominal. Ele corre cansado. Correr, indicação, indica ação, para não parecer um cacófato, né? Cansado, qualidade do sujeito. Então tenho o nominal, a qualidade do sujeito, com o verbal, verbo que indicação, predicado, verbo nominal. Então, predicado verbal, quando tem um verbo significativo que o restante do predicado diz respeito ao verbo, né? Tem como núcleo o verbo. Predicado nominal, quando eu tenho uma qualidade do sujeito
ligada por um verbo de ligação ao sujeito, e predicado verbo nominal, quando eu tenho um verbo significativo com uma qualidade dada ao sujeito. E aí eu tenho algumas coisas a levantar, né? A primeira é que só se entende sujeito predicado lendo, exercitando. Exercícios da apostila. Vamos ver, vamos fazê-los, né? A segunda coisa é que quais são os verbos? Ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tornar-se. Verbos de ligação. Mas só que se eu disser, ele anda rápido, tá? Esse rápido tá ligado ao verbo andar. Esse predicado é verbal, porque o verbo é significativo. Agora, se eu digo, ele anda estranho, estranha a qualidade dele. Então, esse anda não é a mesma coisa que andar. Parece estranho. Então, é um predicado nominal, porque esse anda é um verbo de ligação. Ele continua feliz. Predicado nominal, porque continua um verbo de ligação aí, tá? A estrada continua. Não é predicado nominal, porque se continuar é que ela tem segmento. Então, é um predicado verbal. Ou seja, associem o verbo e os complementos dele ao contexto. Ok? Aula terminada, exercícios dados. Nós em breve teremos uma live sobre 1984 comigo e o professor Luciano. Vamos assistir. Beijo do Gordinho.